Ora então, vamos lá a mais um episódio do nosso Dois Leões à Conversa. Ora, esta semana temos dois comunicados importantíssimos do Sporting e temos uma entrevista do nosso presidente para analisar a fundo. Enfim, já não sei o que diga desta direção ou deste caminho que estamos a seguir. Mas pronto, vamos começar pelo iVoting, se calhar. Sim, boa noite a todos. Boa noite. Sim, vamos começar pelo iVoting, que mais uma vez é um tema quente. É um tema quente e que está toda a gente com muita pressa. Exato, muita pressa e muito pouca cautela, que é exatamente o contrário do que a introdução do iVoting tem mostrado em todo o lado. Nós vamos hoje falar também um pouco sobre isso, certo. mas se calhar começamos primeiro por ir analisando ponto a ponto este comunicado extraordinário. Esta coisa com muitos caracteres, mas que no fundo e muito espremido diz absolutamente nada. Exatamente. Mas enfim, portanto temos aqui um comunicado do iVoting. Em relação a possíveis implementações, minimamente sendo que nós já falámos e são coisas que se demoram a implementar, não são coisas que tu chegas e dizes amanhã quero iVoting, portanto eu não sei porque esta pressa e porquê isto. E mais, tendo tanto para fazer na área do digital no nosso clube, tanta prioridade, não sei porque é que querem começar por aqui, mas vamos a isto. André, até deixa-me ressalvar isto, tanta prioridade que poderia significar dinheiro para o clube. Há muita coisa no digital que o Sporting pode fazer sim. e que traz dinheiro. E isto é uma coisa que só pode trazer despesa. Exatamente, isto só pode trazer despesa, mas basta olhar para os outros clubes lá fora. Nós estamos anos-luz atrás de tudo o que se pode fazer na área do digital. Mas enfim. Certo. Então vamos lá olhar aqui para o comunicado do iVoting. Eles começam por dizer que o Conselho Diretivo do Sporting Clube Portugal informa que recebeu hoje o relatório final do grupo de trabalho constituído para o estudo da introdução do sistema de iVoting das Assembleias Gerais do Sporting Clube Portugal. Já agora, convém mais uma vez dizer que estamos a gravar isto aos sábados, portanto, hoje a gente está a analisar isto, hoje dia 1 de agosto, mas vocês só vão poder ouvir isto a partir de quinta-feira. Bom, então, este ponto, portanto, diz que o Sporting Clube Portugal, ou Conselho Diretivo, criou um grupo de trabalho e recebeu o relatório desse grupo de trabalho que foi constituído para o estudo da introdução do sistema de iVoting. Ok, a minha primeira pergunta é: que grupo de trabalho é este? Quem engloba este grupo de trabalho? Quem são as pessoas? Quem engloba este grupo de trabalho? Exatamente, são pessoas que fazem parte da direção, estão dentro do clube, foram eleitas pelos sócios. Quem são? Temos especialistas técnicos e legais? Certo, são especialistas em segurança informática, são especialistas. Já implementaram alguma vez um iVoting na vida? Alguma vez estudaram outros sistemas de iVoting existentes no mundo fora? Enfim, não sabendo quem são as pessoas, pode ser qualquer um gajo que ouviu um dia falar no iVoting e acha engraçado. Sim, ou uma pessoa que não, isso pela internet dá para fazer tudo. Exato. Não é? E nós que somos da área sabemos. Aliás, nós falámos muito nisso no primeiro episódio, portanto, se quiserem, podem ir ao nosso primeiro episódio. Sim, apesar de ter sido de uma forma mais técnica, eu acho que no primeiro episódio há lá muita coisa que está contemplada já em relação a isto do iVoting, mas aqui o essencial é em relação a este comunicado, para se perceber que o comunicado não diz nada, o comunicado só levanta mais preocupações, e enquanto os sócios não souberem quem é que esteve neste grupo de trabalho e quais são as deliberações ou as conclusões que eles chegaram, é impossível dar um parecer favorável a seja o que for. Exatamente. Mas pronto, seguimos para o ponto 2, em que diz o seguinte, e passo a citar novamente: como anteriormente comunicado, o referido grupo de trabalho foi encarregue da missão de, admitida a viabilidade legal e técnica de tal objetivo, promover a elaboração de uma proposta de revisão dos estatutos do Sporting Clube Portugal, visando a introdução do sistema de iVoting nas Assembleias Gerais, tanto nas comuns como nas eleitorais. Ora, vamos lá trocar isto por miúdos. Portanto, este grupo de trabalho foi constituído para admitir a viabilidade legal. Alguma vez foi ilegal? Qualquer tipo de votação? Exato. Não sei, mas ok, tudo bem. Querem perceber se é legal ou não?
Eu acho que aí nunca haveria nada por pegar, mas tudo bem, acho que sim. Parece-me já uma quantidade de tempo incrível desperdiçada para chegar à conclusão de uma coisa que toda a gente já sabia, mas sim, certo, tudo bem. Tudo bem, é um ponto, tudo bem. Pronto, foram a almoçar e começaram a conversar, e tal, isto é ilegal. Exato, uns para os outros, assim, que deve ter sido fixe. Deve ter sido como aquele almoço em Nova York do Raim com a Cláudia, não é? Deve ter sido porreiro, não gerou nada, mas foi muito porreiro. Pronto. E a viabilidade técnica de tal objetivo? Ok, mais uma vez pergunto-me se há alguém técnico neste grupo de trabalho. E qual a experiência dele? E qual a experiência dele, exatamente, em que universidades andou, que sistemas de segurança é que por aí fora. Exatamente. A viabilidade técnica do coisa. Ok, está bem. E aparentemente, pronto, elaboraram então esse relatório final que foi entregue à direção, e esse relatório vai visar vai promover a elaboração de uma proposta da revisão dos estatutos do Sporting Clube de Portugal. Até aqui tudo bem. Visando a introdução do sistema de iVoting, e agora aqui é que já me começa a preocupar um bocadinho, nas Assembleias Gerais, tanto nas comuns como nas eleitorais. Exatamente. Como é que querem implementar isto nas AGs comuns? O sistema de iVoting é voto pela internet, não confundir com voto eletrónico. Isto o Sporting já tem desde 2013 e é aquilo que a gente usa nas eleitorais, e que eu não sei porque é que não é usado nas AGs comuns, que seria um processo muito mais rápido, que é chegar ao computador gigante, apesar de ser presencialmente, chegar ao computador gigante, escolher a opção e pronto. Aliás, também já falámos disso no segundo episódio. Mas enfim. Há aqui uma coisa que me gera alguma. Pronto, vamos fazer um exercício de imaginação, que é: se eu fosse uma pessoa que pertence à direção de um clube e não gostasse de ir à Assembleias Gerais levar com as pessoas que não estão de acordo comigo, eu gostaria de implementar um sistema de iVoting ou não? É uma pergunta. É uma pergunta. É uma pergunta. Pronto, mas se bem que há formas de implementar isso em que as pessoas podem falar na mesma, mas enfim, isso já seria entrar em detalhes muito mais técnicos. Certo, mas isto era só. O problema aqui é a fiabilidade, mas sim, obviamente. Acho que isto tem que se pensar em todas as vertentes, e esta é uma vertente interessantíssima. Isto de ter que interagir com contestatários é uma coisa muito chata. Não, especialmente quando eles no meio da Assembleia até dizem: por favor, ponha esse direito quando eu falo, ou coisas do género, não é? Pronto. Agora, há aqui uma coisa que, ok, mais uma vez continuo a dizer, há outras prioridades e há outros passos que se devem dar primeiro. A gente não devia subir 4 ou 5 degraus de uma vez. Isto é subir 20 degraus de uma vez. Quanto maior a subida, maior a queda. Por exemplo, antes de implementar um iVoting, e já que já temos o voto eletrónico no clube, pago, queridos computadores gigantes onde a gente vai votar, custa muito pôr uma máquina daquelas em cada núcleo. Certo, com uma VPN e tal, sim, segurança acima de tudo, não é? Manter os votos numa urna selada e mandar para a sede não parece uma coisa desproporcional, vá. Nem que seja como um primeiro passo e depois mais à frente, com mais conhecimento técnico e com mais implementar-se algo parecido com o iVoting ou com o iVoting. Mas está-se a tentar subir demasiados degraus de uma vez, mas adiante. A seguir temos então o ponto 3. O ponto 3 diz que, sem prejuízo de uma análise mais detalhada do referido relatório, o Conselho Diretivo congratula-se de poder comunicar desde já aos sócios as seguintes conclusões do mesmo. E depois fazem aqui 3 pontos. Ora bem, sem prejuízo de uma análise mais detalhada do referido relatório. Ok. Onde é que está o relatório? Então, exato, é que eu gostava de o ler. Eu também. Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, está bem. E por favor, não me mandem escrito no guardanapo do restaurante onde fizeram o almoço. Certo? E não como o orçamento que temos que ir ao estádio e provar que somos sócios e não sei o quê. Exatamente. Para ver. Quer dizer, mas enfim, vamos ver. E portanto, então temos aqui 3 pontos. Então o primeiro ponto, ponto A, diz que no estudo e análise realizados pelo grupo de trabalho não se identificam normas legais que impeçam a introdução do iVoting nas Assembleias Gerais do Sporting Clube de Portugal. Bom, este ponto A já todos tínhamos chegado a esta conclusão, mas uma vez que eles
uma das funções deste grupo era a viabilidade legal. Ok, pronto. Chegaram à conclusão que não é ilegal. Ok, adiante. Já te é um bocadinho uma piada, não é? Porque eu não conheço sítio nenhum em que tenham dito que o iVoting é ilegal. Certo, aliás, acho que nunca foi um problema ser legal ou não. Nunca foi. Aqui parece que estão a tentar encapuçar uma coisa noutra, não é? Que uma é se o iVoting neste momento é algo que seja realizável neste curto espaço de tempo com segurança dentro da cápsula da legalidade, como se dissessem assim, não, se é legal então é porque pode-se fazer, e quando não são exatamente a mesma coisa. Uma coisa é ser legal, outra coisa é fazer-se com segurança e com certeza daquilo que se está a fazer, e confiabilidade e confiabilidade, etc. Pronto. Mas enfim, quiseram perder tempo a procurar se era ilegal ou não, tudo bem, acho muito bem. As cenas devem ser o mais detalhadas possíveis e deve-se cobrir todos os ângulos, mesmo que a gente saiba à partida que esses ângulos são sempre verdade. Eu acho muito bem, neste caso, acho muito bem. Quiseram ver também se era ilegal ou não? Ok, ótimo. Eu gostava de ver o relatório completo. Eu concordo contigo, eu só não quero é que o facto de eles terem chegado à conclusão que é legal sirva para encapotar as outras questões que estão inerentes ao iVoting, ok? Claro. Não é? Que é a segurança, a fiabilidade, se há conhecimento técnico para implementar isto no Sporting, quem são as pessoas que vão implementar isso no Sporting, se forem empresas que estão ligadas a membros do Conselho Diretivo, eu diria que não se pode fazer dessa forma, não é? Portanto, exatamente, por isso não é por se dizer que é legal que se pode fazer. Exatamente. Mas é assim, neste caso ainda só estamos numa espécie de relatório de um grupo de trabalho para validar tudo se é legal, se é válido, pronto, tudo bem. Mais uma vez, só gostava de ler o relatório. Até porque, por exemplo, nós somos da área. Exatamente. E por isso, nem que mais não seja para perceber se efetivamente isto é uma proposta decente ou se é daquelas coisas fantochadas. Então, a seguir temos um ponto B que diz assim: a introdução do iVoting permite manter inalterado, no essencial, o modelo de Assembleias Gerais que tem vindo a ser seguido pelo Sporting Clube Portugal, isto é, o tradicional modelo que prevê períodos para debate e votação e, bem, assim, une-se o direito dos sócios de formularem propostas sobre temas incluídos na ordem de trabalhos. Eu conheço, e falámos nisso no primeiro episódio, um sistema em que isto dá para fazer. Ainda assim, 1. Estás a excluir a boa parte dos info-excluídos. 2. Implicava ter uma AG constantemente aberta, online. Exatamente. E 3. Não estou a ver como é que eles querem implementar isto em simultâneo, numa espécie de live, com uma AG a ocorrer no momento, num pavilhão qualquer. Neste caso seria no pavilhão João Rocha, obviamente. Portanto, não sei. Aqui não estou mesmo a ver como é que eles querem implementar isto. A não ser que eles queiram AGs que durem 3 dias. Não é? Porque nós temos conhecimento. Mas mesmo 3 dias. E já passámos por isso em um sistema destes que as coisas tinham tendência a arrastar-se no tempo por causa disto mesmo. Certo. Portanto, porque é preciso um nível de disciplina muito grande, porque é preciso. Mas mais uma vez, eu não estou a ver como é que o Sporting vai implementar isto. Vamos ser sinceros. Num clube, estamos a lidar com paixão, não é? Se calhar a um nível muito, muito superior ao nível da racionalidade. Eu não sei, eu assim à primeira vista não vejo isto. Aliás, eu vejo duas coisas. Não vejo que isto possa ser implementado com facilidade. E segundo, não vai ser de certeza. Não vejo que quem escreveu isto esteja minimamente bem informado sobre aquilo que escreveu. Muito sinceramente. Mais uma vez, por isso é que eu gostava de ler o relatório. Porque claramente eles não estão a perceber naquilo, eles próprios não estão a perceber naquilo em que se estão a meter. Para já, porque é assim, isto não é um sistema que tu chegas amanhã e dizes assim. Isso deles não estarem a perceber naquilo que se estão a meter tem sido a política de trabalho desta direção desde o momento zero que lá chegou. Óbvio, é tipo, atiramos para o ar e depois, olha, deu merda. Exato. Mas enfim,
é que, em que ainda por cima, um sistema destes não é uma coisa que tu chegues amanhã e dizes: olha, a partir de hoje temos iVoting. Podem instalar todos no vosso computador. Não é. Esta porcaria demora anos a ser implementada. Olha, então, como deve ser. Pegando nisso, vou-te dar o exemplo de algo que eu estive a investigar e que acho que é um exemplo interessante. Eu estive a ver o caso de umas eleições. Então peraí. Espera. Então deixa-me ler o ponto C. Eu já sei o que é que vais dizer. Pronto. Mas deixa-me ler o ponto C porque depois vai tocar aí. Ok? Então, eles terminam o terceiro ponto da análise, que não, sem prejuízo de uma análise mais detalhada, que diz assim: que a introdução do iVoting deverá garantir, em qualquer caso, o segredo de voto e a autenticidade do meio utilizado e dos resultados, à semelhança do voto eletrónico já utilizado pelo Sporting Clube Portugal nas Assembleias Gerais e Eleitorais desde 2013. Certo. Mais uma vez, e este ponto, para mim, eu disse isto no primeiro episódio, só confio nisto se o código for desenvolvido à vista de todos, for open source e houver garantias que aquilo que efetivamente que eu possa sacar o código e instalar eu próprio na minha máquina ou numa plataforma, whatever, em que eu possa garantir que efetivamente isto é garantido. Porque dizerem-me que está garantido só por dizer, só por palavra, em informática vale zero. Por isso, mais uma vez, para já gostava de saber o que é que este grupo de trabalho conhece sobre o assunto para poder dizer isto e poder garantir isto. E já agora gostava de ver o relatório completo mais uma vez. Mas pronto, sim, isto vai ligar àquilo que tu vais dizer agora. Exatamente. Porque de todos esses sistemas que tu vais falar agora, e eu estive a ver há bocado, nenhum deles tem código aberto. Pronto, e este caso é o mais interessante para mim dos que eu estive a ver, porque é o da Finlândia. A Finlândia recentemente fez umas eleições em que testou um sistema de iVoting. E curiosamente, a parte de iVoting foi quase de imediato decretada nula, ou seja, nem se fez contagem de votos nem nada. E quem foi as pessoas que permitiram que isto fosse tornado nulo? Curiosamente, foram dois senhores, um chamado Tommy Tuominen e um outro, peço desculpa se a pronúncia não estiver correta, e o outro é o senhor chamado Antivala Spila, que eram nada mais nada menos um deles que dedicou 5 anos, atenção, 5 anos como consultor da plataforma de iVoting que foi usada, e o outro que foi um observador dessas mesmas eleições. E curiosamente, qual foi o problema? O problema foi que foi decretado nulo nas considerações iniciais, ou seja, nem se chegou à questão da segurança, ok? Foi simplesmente logo naquela parte em que estamos a ver coisas básicas como se o voto é realmente secreto. Ou seja, este piloto de e-voting, que é como se chama, na Finlândia, no início dos anos 2000... Sim, supostamente foi revisto em 2016, 2017. Exatamente. Que concluded against internet voting because risks overweight benefits, ou seja, os riscos são maiores que os benefícios. Porquê? Porque coisas como não era claro quando é que o voto era de facto feito, uma série de instruções diferentes que podiam levar a diversas conclusões, ou seja, nem se conseguiu chegar à parte da análise de riscos de segurança, mas foi logo tipo na experiência do uso do interface, não é? E do design quase, ou seja, aquilo morreu logo à nascença do processo. Certo. Nem chegaram à parte do vamos ver se isto é seguro. E estamos a falar de umas pessoas. Portanto, a Finlândia não é um país tecnologicamente subdesenvolvido, pelo contrário, ok? E estamos a falar de uma destas pessoas que teve 5 anos dedicado a isto, a tentar evitar aquilo que aconteceu, no fundo, a trabalhar nisto arduamente. Exatamente, continuo a dizer, isto é uma coisa que demora muitos anos a implementar, não é uma coisa fácil de implementar. E repare, estamos a falar da Finlândia, que é um país em que se vota especificamente numa coisa de cada vez, se é para o Parlamento, se é para um Presidente, ou seja, não há aquelas votações autárquicas como nós temos em bundle, não é? Em que votamos para as câmaras e para as freguesias. Não, eles votam para uma coisa de cada vez, ok?
E mesmo assim, morreu à nascença. Para as pessoas terem uma noção, temos outro caso que é o do Tom Scott, que é um youtuber britânico, mas que a gênese dele é o desenvolvimento, e que ele próprio tem muitas considerações de porque é que o voto eletrónico ainda é uma má ideia. Exato. Ou seja, eu não vou alongar sobre as considerações que ele faz. Nós até estamos a pensar escrever alguma coisa sobre isso e começar a divulgar, mas são tantas considerações que se podem fazer. Porque é que o voto eletrónico pela internet é uma má ideia? Que, acreditem, a lista é de facto muito grande e nós vamos tentar compilar os maiores riscos numa lista, como disse anteriormente, e mesmo assim eu tenho noção, e o André também tenho a certeza que tem, da quantidade de coisas que têm que ser consideradas para isto ser um risco. E vamos ser sinceros, não é num mês nem em 2 que se pega na lista e se elimina todos esses riscos. Isto é um processo de anos. Os finlandeses demoraram 5 anos a tentar combater isto e aquilo foi morto à nascença. Exatamente. Já com mais do que uma tentativa. E estamos a falar de dinheiro do governo, não é dinheiro do Sporting. Quantos milhões de euros é que o Sporting vai gastar nisto? Exato. Tem que haver alguma consciência. Nós não podemos simplesmente fazer um sistema de voto eletrónico nada fiável e quer dizer, e voltamos àquelas eleições em que havia suspeição por 2 razões, era por tudo e por nada. E se calhar algumas, mas com algum fundamento. A verdade é essa. Sim, e aqui, mesmo que não tenha fundamento, se não houver a transparência suficiente, está, com um código aberto, com blockchains, como a gente falou no primeiro episódio, etc., isto é totalmente contra tudo. Isto não funciona de todo. E, continuo a dizer, a meu ver, não é uma prioridade. Com tanto trabalho que há para fazer no Sporting, não é uma prioridade. Mas enfim. E tens muitas outras considerações, que é a partir do momento em que tu sabes em quem um sócio vota, não é? Podes começar a dirigir marketing específico para esse grupo de sócios. E aquilo eventualmente até pode ser um bocado hermético, porque estás a dirigir marketing das pessoas que sabes que tens do teu lado. É perigosíssimo. Certo, é muito perigoso. É muito perigoso. É um sistema que sem 200% de transparência é perigosíssimo. Eu sou sincero, eu quero acreditar que os sócios estão a pensar um bocadinho nisto, mas o que há que pensar é fazer um bocado o exercício que os finlandeses fizeram e ver a relação do benefício contra as adversidades que isto pode trazer. E as adversidades são tantas, os pontos negativos são tantos. Os riscos, os custos, o tempo. Exatamente. Esquece. Neste momento, o clube tem que ser considerado. O clube não está. O tipo de máquinas. Em que máquinas é que os sócios vão votar? Tudo. Não é? Um sócio estar a aparecer ali um certificado de segurança quer dizer 0 a 90% dos sócios, se calhar, ou se calhar mais. Claro, e não é só isso. Olha lá, imagina que eles dizem assim: pronto, o iVoting é através de uma app do telefone. Ok. E vamos assumir. Já não pode ser. Calma, e vamos assumir que até o código é totalmente transparente, a gente consegue ver tudo, cumprem-se as normas todas, etc. Mas, continuo a dizer, e referente àquele ponto B, como é que vais sincronizar tudo? Vais excluir sócios, que nem toda a gente vai poder votar na mesma, ou como é que vais juntar esses, ou se vai haver voto presencial também, como é que vais juntar isso tudo? Como é que vais somar as coisas? Como é que vais contabilizar? Como é que pode haver transparência se tens 2 sistemas de votos? E se tens 2, quem diz 2 diz 3, porque se depois ainda acrescentas o voto eletrónico nos núcleos, são 3 tipos diferentes de sistemas, implementados ao mesmo tempo. Ainda tens outro problema, que repara. Isto é tudo uma confusão. Não é a prioridade, nem o clube está neste momento, isto é daquele tipo de cenas que tem que ser num ambiente calmo, ponderado, pensado, não é, ainda para mais, no contexto atual, na confusão em que o clube está, tu vais poder implementar
o que quer que seja deste tipo de cenas. Esquece. E depois tens a questão dos boletins. O boletim para a AG vai ser um boletim consideravelmente diferente de umas eleições. Como é que essa API ia ter os diferentes boletins? Tinha que ir a um servidor buscá-los. Está logo aqui o perigo. Há demasiados perigos, demasiados riscos que não estão a ser considerados aqui. De todo. Mas enfim. Bom, entretanto, o comunicado continua com mais 3 pontos e diz no ponto 4 que, em face das referidas conclusões, o grupo de trabalho apresentou no referido relatório uma proposta de alteração dos estatutos do Sporting Clube Portugal que consiste na introdução de uma nova norma estatutária a prever o sistema de iVoting. Ok, mais uma vez, sem conhecer esse relatório, eles propõem a suposta alteração aos estatutos, porque obviamente tem que ser acrescentado nos estatutos este sistema. Mas qual é mais uma vez, este texto vai ser disponibilizado aos sócios? Antes da AG em que se vai votar ou não a favor ou contra isto? Onde é que está esse texto? E vai ser disponibilizado como? No site? Para toda a gente ver? Ou vai estar escondido lá no algures? Numa cave? No pavilhão João Rocha? Ou no estádio? E que tens que ir lá provar que é sócio, mano, não sei o quê, para poderes ler, para poder saber, não é? Por isso, gostava de saber que alteração é essa, porque senão vamos poder correr o risco daquilo que eu falei nos últimos episódios, em que se o texto é demasiado vago e fala só em iVotings, não é? Implementar o iVoting, introduzir o sistema de iVoting e pouco mais, e não explicar como é que o sistema funciona, o que vai acontecer é, cada vez que mudar a direção, se essa direção não concordar com a forma como o iVoting está implementado, vai lá chegar e dizer assim: não gosto, agora vamos implementar de outra forma. E portanto, de 4 em 4 anos vais andar a mudar o sistema de iVoting, não é? Exato, que também me parece espetacular para os cofres do clube. Sim, não. Puxa, isso então é uma maravilha. É que ainda por cima estamos a falar do dinheiro do clube, não é da SAD. Atenção, e outra coisa, vamos lá ver se o sistema de iVoting já não está lá. É que ainda ninguém disse isto. Certo. Vamos lá ver se não se estava a fazer considerações sobre o sistema de iVoting que o clube já adquiriu e que até já pode ter reflexo nos relatórios e contas. Nos relatórios e contas. Isso então seria gravíssimo. Atenção a este ponto. E quero acreditar que isso não aconteceu ainda. Esperamos pelo relatório e contas. Só para causar um pouco mais de confusão, vou deixar aqui uma pergunta para os sócios, que é o seguinte: num sistema de iVoting, como é que vocês mostram o vosso desagrado votando em branco? Exato. Quer dizer, isso teria que estar contemplado, obviamente. Exato. Mas pois, é um mas muito grande. É um mas muito grande. Lá está, não conhecendo o relatório, não conhecendo a alteração aos estatutos, não conhecendo o sistema em si, tudo é válido. Exatamente. Tudo é válido. Qualquer consideração que seja feita sobre o sistema é válida. Mas enfim. Ora, eles continuam e no ponto 5 e penúltimo dizem: o Conselho Diretivo congratula-se com o teor das conclusões a que o grupo de trabalho chegou por considerar que este sistema de votação torna o voto acessível a todos, ampliará seguramente a legitimidade e a força das deliberações tomadas, será um fator de grande mobilização da massa associativa do Sporting Clube Portugal e representará um passo totalmente inovador e pioneiro, como é timbre do Sporting Clube Portugal. Ora bem, eu tenho aqui algumas coisas a dizer. Ora, torna o voto acessível a todos. Check. Faz sentido? Ok. Faz. E é um problema. Peço desculpa, a mim não faz. Espera. E eu explico-te porquê. Espera. Sim. Sei, espera. Deixa-me só outra vez. Acessível a todos, no sentido em que, efetivamente, o obrigar as pessoas a virem a Lisboa participar nas AGs ou votarem quer que seja, afasta muita gente de poder votar. Isto era resolvido com os votos nos núcleos. Ainda assim, ok, sim, é um dos objetivos do iVoting. Obviamente, como em qualquer país em que tentaram implementar isto, é ser acessível a todos, certo? Estás a excluir, depois tens outro problema, estás a excluir os info-excluídos e os mais velhos, mais adiante.
Não, tens aqui o pormenor. Assim. É que tu, até como voluntariamente, à porta do pavilhão, em 5 minutos, tu consegues explicar a qualquer sócio como é que se vai realizar a votação, o que é que está escrito no boletim e o que é que ele tem que fazer e como é que está assinalado à mesa dele, etc, etc, etc. Agora, pega nesse sócio com 80 anos ou com 70 e explica-lhe os passos para o iVoting. Exato, pronto, é isso que eu estou a dizer. Portanto, voto acessível a todos. Sim, em teoria. Sim, check, porque eletrónico, chega a toda a gente, whatever. Na realidade, não é bem assim. Tem toda uma data de camadas extra, mas enfim. Ampliará seguramente a legitimidade. Bom, não conhecendo o sistema, isto para mim é um ponto de interrogação gigante. Portanto, não interessa, já debatemos isto este tempo todo. E ampliará a força das deliberações tomadas. Eles estão a partir do princípio em que mais pessoas votando, isto assumindo que é tudo legítimo, mais pessoas a votar, aumenta a força das deliberações tomadas. Certo? Assumindo tudo o que está para trás. O que, mais uma vez, ponto de interrogação gigante, porque não garantido a fiabilidade, não garantido a segurança e não garantido a legitimidade por causa de tudo o resto, ponto de interrogação gigante aqui também. Até porque aquela velha questão, basta teres duas fações distintas, não é? Há um voto eletrónico. Se essas fações distintas não compreendem como é que aquilo está a ser feito, vão apontar de imediato o dedo. Óbvio. E depois tens a parte da chantagem de um lado para o outro. É tanta coisa que eu não acredito que as pessoas que escreveram isso tenham noção do que estão a escrever. É pior do que se estivessem a tentar enganar os sócios. É pior, porque vê-se que não têm noção. Exatamente. Isto é mais uma vez esta direção a dar tiro nos seus próprios pés. Isto é a total disrupção da lógica. E ainda dizem que será um fator de grande mobilização da massa associativa, partindo outra vez do princípio que chegando a mais pessoas, traz mais sócios a participar, whatever. Que continua a ser um problema tendo em conta todos os outros pontos que falámos para trás. Representará um passo totalmente inovador e pioneiro. Certo, se conseguir implementar tudo como deve ser, com fiabilidade e com tudo aquilo que já falámos para trás, que é um problema e que demora muitos anos a ser implementado, eventualmente. Sim, como é timbre do Sporting Clube de Portugal, ok, sim, deveríamos ser um clube pioneiro, mas em muita coisa estamos atrás e continuo a dizer, estamos anos-luz atrás de muitos clubes na revolução digital e isto é começar a casa pelo telhado. E a gente sabe o que é que acontece quando se começa a casa pelo telhado. Enfim, por fim, eles terminam este comunicado com 1.6 que diz: o Conselho Diretivo irá agora, em plenário, analisar a proposta apresentada e, em caso de aprovação, promover os trâmites necessários para que a mesma seja colocada à apreciação e deliberação dos sócios do Sporting Clube Portugal, que terão sempre a última palavra sobre a introdução ou não do sistema de iVoting. Primeiro, mal fora se não tivessem. Ponto 2. Então, mas eles propuseram uma alteração aos estatutos. Este grupo de trabalho, estou a assumir que é constituído por sócios. E o Conselho Diretivo ainda vai aprovar ou não essa proposta para ser ou não apresentada aos sócios, para então os sócios poderem ou não votar. Mas quando atrás dizem não, isto legalmente está tudo bem. Não, e quando dizem que congratulam-se com esta proposta. Exato. Muito boa e não sei o quê, estranho, e já andam a vender o iVoting como sendo a revolução então, mas ainda não aprovaram a proposta? É esquisito, não é? Não sei. Não percebo este último ponto. Sou só eu que acho esquisito. Mas pronto, tudo bem. Fica a aguardar enquanto sócio. Fica a aguardar o relatório completo, a proposta de alteração. E já agora, eles falam aqui que isto é um relatório. Onde é que está? Relatório final. Mas já agora, enquanto técnico, gostava de ver um relatório técnico de como é que quer implementar isto, com que fases e em quantos anos. Exato. Só para perceber o que é que se eles sabem efetivamente naquilo em que se estão a meter. Eu quero só terminar com uma citação desta entrevista destes dois senhores finlandeses, porque há lá uma parte em que eles dizem uma coisa particularmente brilhante, que é o seguinte: eles dizem assim, na verdade a votação feita pelos boletins com as cruzes
com papel e caneta é de facto brilhante pela sua simplicidade. Eu não sei que argumentos mais é que se possa produzir em relação ao iVoting, mas para mim, 2 especialistas que trabalharam nisto durante 5 anos e no fim da entrevista alguém diz uma preciosidade destas, acho que está tudo dito. Sim, também acho que sim. Mas pronto, isto para resumir que, mesmo depois de ler isto tudo, tendo em conta a pressa com que eles estão a demonstrar ter em implementar isto, e tendo em conta que isto não é uma decisão para ser tomada de ânimo leve, com 99% de certeza o meu voto é contra isto. Aliás, os meus 5 votos são contra isto. Eu, para deixar claro, eu também sou absolutamente contra isto. Não, nem é questão de me rever, é a questão daquilo que eu sei, e eu sei que isto não pode ser feito da forma banal, leve, descontextualizada e leve, exatamente, com que isto está a ser apresentado. Eu não sei qual é o interesse de repente aparecer com uma proposta de iVoting, com tanto que há para fazer no clube, mas lá está, continuo a achar que nem é questão de se querer enganar os sócios já, nem é questão de haver aqui um mau princípio por trás disto, é a questão de não fazer ideia do que é que se está a falar. É isso, eles não fazem a mínima ideia. Eu dou um exemplo, estavas há bocado a falar, a Noruega tem um sistema totalmente open source para iVoting. Sabes quantas vezes é que eles utilizaram? 0. Por ainda não haver confiança, ou seja, eles estão no caminho certo, mas ainda não há confiança suficiente. Mas ainda não há confiança suficiente, é isso. Portanto, epá. Agora, nós Sporting estamos em condições de competir com os recursos da Noruega ou da Finlândia. Epá, vamos ser realistas. Quer dizer, qualquer dia vou ouvir alguém dizer que o Mateus Oliveira vai pagar o iVoting, pá. Não é? Não estejam descansados, a gente vai investir muito dinheiro nisto, mas o Mateus Oliveira vai pagar isto. Epá, quer dizer, e depois temos ainda, há outra coisa que as pessoas ainda não se lembraram. Não, e como é que vão pagar se isto é dinheiro do clube e não da SAD? Que é as Apples, os Zuckerbergs, essa malta que vai buscar dados às plataformas para vender às Cambridge Analytics desta vida. Porque uma coisa é nós termos um sistema em que confiamos, outra coisa é termos um sistema operativo em que confiamos. Porque isto tem que ser instalado em algum lado para se fazer a votação, ok? Porque o Sporting não vai mandar um computador com um sistema operativo próprio a cada sócio. Daí vai obrigar a quem quiser fazer iVoting a comprar uma máquina do Sporting, certo? Obviamente. Portanto, pá, eu peço aos sócios que pensem nestas coisas com muita atenção, porque isto, nós já estamos a dar vários passos para que algo muito mal se passe no Sporting, na minha opinião. Este pode ser um passo consideravelmente mau. Exatamente. Mas enfim. Bom, acho que o tema da iVoting está fechado. Já. Eu vou dizer desta forma. Eu espero que o tema da iVoting esteja fechado de vez. Sim, eu espero bem que sim. E que se perceba de vez que isto não é uma cena para ser tomada de tão ânimo leve como está a ser neste momento. Aliás, eu vou-te dar um exemplo. Eu hoje publiquei em resposta a um post de um ex-candidato à presidência do Sporting, uma consideração sobre o iVoting depois de um post que ele fez. Certo. E tu viste a resposta que ele me deu, foi completamente ao lado. Completamente ao lado. Completamente sim. Descontextualizada. Ele não sabia do que é que eu estava a falar. Agora reparem, os candidatos às eleições do Sporting Clube Portugal não percebem os riscos do iVoting. Não dizendo nomes, mas também foste perguntar ao mais velho e que de certeza que em termos de tecnologias não sei. Não interessa. Que é que conhece assim tanto. Foi um candidato, certo? E ele próprio não percebe. Como é que nós vamos aprovar uma coisa que a maioria das pessoas não percebem? Este é o primeiro passo para isto ser mal utilizado. É o primeiro passo para dar a asneira. Lá está, não é uma cena para ser tomada de ânimo leve. De modo algum. Mas enfim. Bom, com isto
esta semana saiu mais um outro comunicado desta direção, desta vez para justificar aqueles títulos todos que têm saído, a dizer que o clube deve dinheiro a tudo e a todos. Sinceramente, a gente sabe como é que é a imprensa, não é? Também não vou dizer que seja tudo 100% real, mas também é válido, que a gente também sabe que, conhecendo esta direção, ainda para mais, há algumas das notícias a saírem em alguns meios de comunicação que a gente sabe que são amigos desta direção, e ainda assim a saírem estas notícias negativas, a gente sabe que há deve haver um pingo de verdade quando há fumo a fogo, correto? Certo. Ora bem, certo. Então, o comunicado, Sporting diz que repudia a tentativa permanente de estabilização do clube, com notícias falsas, afirmações descontextualizadas, blá blá blá. E começam por explicar o caso do Sinisa, que dizem que o Sporting efetuou o pagamento integral relativamente ao processo, tendo inclusive o mesmo validade de junto das entidades competentes de fair play financeiro. Pagámos o que tínhamos a pagar, descontando os impostos de forma aplicável em Portugal. Bem, eu em relação a isto tenho duas coisas a dizer. Uma é da parte humana e outra é depois aqui a parte do fair play financeiro. A primeira da parte humana é que o Sporting andou a degladiar este processo em tribunal quando o Sinisa Mihajlovic andava a lutar pela sua própria vida no hospital. E toda a gente sabe que ele foi despedido, porque é que ele foi despedido e como é que foi despedido. Se um treinador, exatamente, em relação aos argumentos que foram utilizados, se um treinador não pode mudar o planeamento de uma pré-época que não foi ele que fez, não sei, então não sei, não percebo. Sim, também não sei bem porque é que... Aqui a segunda questão, que eu também acho que é relevante, é aqui falar à monitorização do fair play financeiro, e acho isto curioso, porque no fundo é a própria UEFA, pelo que eu andei a ler, que põe em causa a participação do Sporting nas competições europeias por incumprimento parcial desta dívida. Portanto, não percebo. Certo. Acho um bocadinho confuso na minha maneira de ver. Não estou a dizer que o que está aqui é mentira. Também me parece que descontos é para pessoas que trabalharam e não para pessoas que foram injustamente despedidas do seu cargo. Ou seja, isso é uma indenização. Portanto, acho que há aqui. Acho que isto são poucas linhas para explicar o que é que se passa. Para explicar o que é que se passa, exatamente. Pronto. Só para clarificar aqui a minha posição em relação a isto. Mas pronto, se calhar não é muito bonito despedir uma pessoa, há pessoas ter direito a uma indenização por esse despedimento e ir-se para tribunal quando a pessoa está na cama de um hospital a lutar contra uma doença de foro oncológico. Se calhar não é muito elegante, até porque recorda-me qual é a profissão do presidente do Sporting, na verdade. Médico, não é? Exato, médico. Não sei. Se calhar sou eu que estou a ter uma condescendência humana muito grande ou alguma coisa do género, não sei. Certo. Mas não me parece nada bem. Certo, por um treinador que a gente despediu e que nem sequer lhe demos a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Curiosamente foi para a Itália e fez um excelente trabalho com uma equipa que inicialmente até parecia que estava condenada à descida pelos órgãos de comunicação social italianos. Curiosamente, não querendo dizer, ali a meio do caminho o Milan já mostrava interesse nele e não sei o quê. Pronto, tanto é curioso. Mas depois há aqui esta parte que realmente, não sei, acho que as pessoas deviam refletir se o tipo de pessoas que querem ir à frente do Sporting é o tipo de pessoas que querem ir para tribunal quando uma pessoa está a lutar pela vida dela. Não sei. Acho deixa consideração aos sócios de pensarem se estão de acordo com isso. Pode-se alegar que quem foi a comissão de gestão perdão, que despediu o Sinisa. Foi a comissão de gestão que Mas por outro lado, também não podemos esquecer que o processo esse já é desta direção. Exatamente. Mas enfim. Depois ainda dizem que, relativamente à renegociação de pagamentos, o Sporting CP está a adotar uma gestão em concordância com as exigências do contexto pandémico atual na defesa dos interesses do clube. Não vamos ceder a qualquer tentativa de pressão pública para situações infelizmente normais e transversais à maioria dos clubes na conjuntura em que vivemos, particularmente num setor de atividade tão afetado como a do desporto. Bom,
aqui temos alguns problemas. Porque no fundo, estão a dizer aqui sim, temos aqui a ver umas coisas, a gente está aqui a tentar renegociar aqui estas nossas dívidas. Pá, mas porque Covid. Porque se não fosse o Covid a gente pagava tudo agora. No fundo é isso, certo? Pelo menos é o que eu leio aqui. Eu tenho aqui outras considerações, não é? Como é que se pode usar a palavra renegociação quando as pessoas estão a dizer simplesmente que o Sporting não pagou? Ninguém falou, o Sporting não pagou, mas está a tentar falar connosco para pagar de outra forma ou pagar mais tarde. Mas não foi isso, pois não? Não. Começa logo aqui. E depois há outra questão que é, então, mas o Covid infectou aqueles 200 milhões que se fez em vendas? Exato. Temos dinheiro infectado em Alvalade? Para onde é que foi esse dinheiro? Não é? Pá, se eu recebo aquele balúrdio porque eu vendi o Bruno Fernandes, não é? Que até enganei o Manchester United, porque é que eu não pago logo a Sampdoria? Lá está. Se agora eu recebo a questão é 10 milhões do Mateus Pereira, porque é que eu não pago logo o Ruben Amorim? Exatamente, mas aí entra outro problema. Que é, isto é tudo muito giro, a gente dizer que fizemos 200 milhões em vendas. 200 milhões em vendas não significa que esse dinheiro entre todo no clube. Obviamente. Portanto, aqui a questão é, quem é que ficou com a maior fatia? Ora. Desses 200, quantos é que foram para agentes? Mesmo assim é muito dinheiro. Ficaram com o quê? 10% para os agentes? Mesmo assim, sobra muito ainda, acho eu. Sim, mas isto ainda nos leva a outra questão, não é? Que é, todas estas vendas foram ao abrigo de uma ideia que era baixar custos com pessoal, não é? No entanto, aumentou, não é? É que é curioso. Pronto, há aquela alegação de que o GC custou 2.674 euros por minuto. Pá, se calhar tendo em conta que foi o empréstimo, os 200 milhões foram para aí, para esses bons negócios. Isso, exato. Ou para o Rosier. Não, para negócios que, por exemplo, o José vem de empréstimo porque não temos dinheiro. Exato. É ainda mais grave, quer dizer que se tivessem dinheiro tinham-no comprado. Ui. e que hoje teria sido um problema ainda mais grave, não é? Sim, se tivéssemos comprado. Agora só se alguma discográfica lhe pegasse, porque clubes de futebol. Certo. Digo eu. Mas enfim. Ora, e por fim, eles terminam com. Ainda tem aqui mais uns 3 últimos parágrafos mais pequenos. Dizem que, caso bem distinto é o que nos opõe à Socas Investment, onde não há negociação, há um litígio, e onde, recordemos, o Tribunal já se pronunciou numa primeira instância a nosso favor. Ok. Se o Tribunal foi favorável ao Sporting, assumindo que isto é verdade, eu não sei o que é. Só o diferente com a Doiana que era um problema muito grave. Não, isso obviamente que era. Nada disto é grave. Isso obviamente que era. A Doiana que era muito grave. Era. A A Doyen, que era aquela empresa que não se sabia quem eram os investidores, não era? E que, como é que era? Era uma empresa de extração de urânio e que por acaso tinha jogadores de futebol. Era, exato. Isso. Exato. Ok. Pronto, era só para contextualizar. Esta Socas Investment, não sei bem o que é que se... é da venda do William. E não é do Piccini também? Não sei, estava aqui a ler uma notícia que diz: a Socas Investment veio a público apontar o dedo às críticas que foi alvo por parte dos responsáveis da SAD no último relatório de contas por uma dívida de 1,6 milhões de euros frente à intermediação do negócio da venda do William Carvalho. Portanto, o William rescinde contrato e ainda vamos pagar a intermediários para negociarem a coisa. Está certo. Exato. Tá bom. Tá. Perceba a lógica. Não, mas então, nesse caso, e assumindo que o que está aqui escrito neste comunicado é verdade, então, força com isso, tribunal. O Betis deve ter uma vontade de nos vender o Fedal. Certo. Na segunda capa hoje do jogo, o Betis pede garantias bancárias ao Sporting. Que estranho. E depois terminam ainda a dizer que também é falso novamente que o nosso plantel esteja à venda. O Sporting não está em saldos, certo? Só os ingleses é que acham isso. Os ingleses é que acham que... Portanto, 10 milhões pelo melhor jogador da segunda divisão profissional inglesa, não é? 65 milhões por um jogador, foi 2 meses seguidos o melhor jogador da primeira liga inglesa. Sim,
Claramente. É. Não sabes, isso deve não há ser. assaltos. Não sabes o que é? É como a Inglaterra é o país aliado, tem a aliança mais antiga com Portugal. Exato. Deve ir com desconto. É desconto de parceria. E depois temos uma parceria com o City que realmente ninguém sabe bem para o que é que serve. Pois, boa pergunta também. Não sei. Pronto, e terminam com a todos os sportinguistas que leram estas notícias. Aqui fica a verdade. Saudações leoninas. Exato, tanto não leiam jornais nem vejam televisão. Não digas isso, pá, não. O outro é que é coreano, pá. Exato, exato. Noutros tempos é que era a Coreia. É pá, muito bom, muito bom. Isto é mais... a conclusão no meio disto é: aquilo que devemos é por causa do Covid. Exatamente. Do que devemos, não é tudo. Há outra coisa interessante que eu tiro deste relatório, que é, ora bem, deste comunicado. Nós como não pagamos, então os outros são obrigados a negociar connosco. É espetacular. É espetacular. Não é? Exato. Parece que estás a tratar da conta das telecomunicações, que vais lá renegociar a dívida porque não pagaste. Não é? Não pagaste? Então vais lá, como é que eu posso pagar isto, pá, e tal? É pá, estou aqui o Covid, pá, não consigo pagar o telefone. Exato. O Covid, aliás, isto abre um precedente. Olha, nós que temos uma empresa, isto abre um precedente. Agora, o Covid vale exatamente. Tudo. Vale tudo, tudo. Tudo. Que se lixe. Opa, o quê? Não posso pagar, então. Estamos em pandemia. Covid. Mas estás-me a dizer, não sei que. Não interessa, espera pela vacina. Quando vier a vacina, logo te paga, então. Exatamente. Ruben Amorim, enquanto não vier a vacina, esquece a guita. Exato. Ruben Amorim não, o Salvador, não é? Salvador, sim, que o Ruben Amorim já está a receber o seu salário, se não é esta hora já tinha despedido, acho eu. Portanto... Certo. Pronto, e agora há aqui uma novidade a juntar a isto tudo, que há um rumor de que o Beto e o Hugo Viana vão ser despedidos, não é? Pois, lá está, deve ser para abaixar a folha salarial, não é? Porque eles tentam diminuir. É que eles tentam diminuir e aquilo aumenta, não é? Portanto, deve ser para, não sei. Epá, então, mas aumentou em 3,6 milhões de euros. Quanto é que aqueles dois senhores estão a ganhar? Quer dizer, pelo amor de Deus. Não sei, mas olha, mas sabes o que é? Cabeças têm que rolar. Mas isso vai de encontro ao que eu ia dizer, que é aquela velha questão: o culpado disto tudo sou eu, diz Frederico Varandas. No entanto, toda a gente tem culpa. Menos eu. Claro, então, obviamente. O Kaiser e o Silas e não sei o quê. O Kaiser, tudo. O Hugo Viana e o Beto. Eu não. Eu tive muito bem. Não. Eu assumo as culpas todas, mas... E há sempre aquele mas no Varandas, não é? Exato. Mas todos têm culpa. Todos. À minha volta e arredores. Olha, um bom argumento que se pode fazer é... Mas pronto, entramos então já pela entrevista adentro. Eu sou muito competente no meu trabalho, mas aquilo que eu faço é um lixo. Exato. Em termos de lógica, e nós que tivemos lógica de primeira ordem na faculdade, é literalmente isso. Exatamente. Ou seja, isto é desprovido de qualquer argumento lógico, não é? Não... Exato. Por isso, a culpa é tudo menos dele. Mas pronto. Olha, isto era um bom argumento para alguém escrever Varandas no País das Maravilhas, não é? Porque a Alice no País das Maravilhas foi escrita por um lógico com a premissa de aquilo não ter lógica absolutamente nenhuma. Portanto, é um argumento que é Varandas do País das Maravilhas. Espetacular. Por acaso, isso dava uma mini história para porreirinha. É. Dava sim, senhor. Acho que sim. Até porque claramente esta entrevista, se podemos dizer assim, no jornal oficial da propaganda varandista, que aparentemente o Record dá-se a esse propósito, faço lá saber porquê, ou pelo menos mais uma vez, é a imagem que passam para fora. Se é essa imagem que quer passar, se é a realidade ou não, é o que é. Cada um sabe aquilo que anda a fazer, acho eu. Mas enfim. Eu posso destacar uma frase de Frederico Varandas nessa entrevista. Sim. Eu vou ter tanto gosto em fazer isto. Ele diz assim: nunca me ouvirão dizer
que o Sporting falhou por culpa do treinador, dos jogadores ou dos sócios. Desde dia 9 de setembro de 2019 que assumo total responsabilidade e faço exercícios de autocrítica diariamente. Agora, os meus comentários a esta frase. 1. O dia só tem 24 horas, portanto tu ainda não acabaste a primeira autocrítica quando devias começar a segunda. Exato. Ok. Depois, não falhou por causa de treinadores, dos jogadores ou dos sócios. Não fui eu que vim dizer e tal o Kaiser e o Silas e o Lionel Pontes. Portanto, ele disse eventualmente que falhou por causa dos treinadores. Não falhou por causa dos jogadores, quer dizer, não foi ele que contratou o José Bolazi, o Fernando, o Rosier, o Borja, aquele caminhão de imprestáveis, quer dizer, pronto. Ou dos sócios. No entanto, ele faz passar na comunicação social aquela mensagem de que o Sporting começou a jogar melhor porque não tem a pressão dos sócios no estádio. Não fui eu também. E não só, olha lá, eu sei que é verdade que nós e muitas vezes a gente queixa-se das arbitragens e não sei o quê. Mas o Varandas dizer isto, quando lhe perguntam o Sporting sente-se prejudicado pelas arbitragens, a resposta do Varandas é esta. Como é óbvio, o Sporting foi severamente prejudicado nesta retoma do campeonato. Oi? O homem contradiz-se cada minuto que passa e eu acho inacreditável como é que isto é admissível. Não há ninguém que o chame à razão. Não, eu cada vez acredito mais é que ele vive numa bolha, lá está, no País das Maravilhas, em que só ele é que existe, em que aquela realidade só existe na cabeça dele e para ele não existe outra realidade. É isto que toda a gente já percebeu que está totalmente errada, mas ele não percebe isso porque ele vive naquela realidade. Quer dizer, a época passada o que ele disse foi mentira, obviamente, mas veio dizer que graças àquela direção foi a melhor época dos últimos 17 anos. Esta época não se pode esquecer do que está para trás. A sério. Não. Mas... Aliás, ele teve a sorte dos clubes abaixo de nós terem jogado pior. Sem dúvida. Se o Guimarães faz uma época ao nível do plantel que tinham, não era em quarto que o Sporting tinha ficado. Mas não era. Aliás, tivemos mais derrotas do que no ano do Godinho Lopes. E no ano do Godinho Lopes ficámos em 7º. Exatamente. Portanto, isto é tudo muito giro e ele foca-se muito mas quarto lugar, as pessoas só olham para o quarto lugar. Não é para o quarto lugar, são 17 derrotas, o maior número de derrotas de toda a história do clube. E que a maior responsabilidade dessas derrotas, na verdade, é da direção dele. Porque é que não reforçou convenientemente a equipa de futebol? Quem é que escolheu os treinadores? Exatamente. Foi quem estava para trás? Não foi. Não, e depois diz que vender o Bruno Fernandes era uma obrigação, mas que a equipa se sentiu afetada pela venda. Então, mas que foi um mal necessário, então a gente perdeu os jogos. Espera aí, mas não era para ele que o futebol era fácil, então, mas ele vendeu um jogador sem contemplar um plano B para o substituir? Isto é uma andota. Yeah. Olha, e a escolha do José e Bolazi, 2 jogadores que recentemente até vieram a questionar o clube e os treinadores que encontraram, nomeadamente Silas. E a resposta do Sr. Varandas é a seguinte: sobre os empréstimos já expliquei no passado o porquê da sua escolha. Não tivemos capacidade financeira de atacar os nossos alvos. E não tínhamos estes miúdos que hoje temos. Não? Não estavam lá? Não sabes o que foi. Entretanto trocaram os colchões. Exato. Ou então compraram incubadoras e eles cresceram a um ritmo aceleradíssimo. Foi. Eu acho incrível como é que este não fulano consigo perceber isto. Tem a distinta lata de vir fazer uma afirmação destas. Os jogadores já lá estavam. As pessoas já tinham visto nas equipas de sub-23 que eles tinham muita qualidade. Estamos a brincar. A única razão que ele está a dizer isto é para não assumir que contratou jogadores que eram piores do que aqueles que tinha na equipa de sub-23. E ele nem se refere às dispensas do Domingos Duarte, à dispensa do Mateus Pereira, certo? Ao empréstimo do João Palhinha. Pelos vistos é para despachar pelas notícias de hoje, não é? Um dos melhores médios centro do nosso campeonato foi o João Palhinha, mas ninguém tenha dúvidas disso. O rapaz nas últimas 2 épocas evoluiu brutalmente.
Tem uma intensidade de jogo brutal. Não, e agora vinha para o Sporting para ser treinado pelo Amorim, que já o conhecia do Braga. Exatamente. Ele faz umas competições europeias com o Sapinto, que é uma coisa extraordinária. Eu vi o jogo que ele faz contra o Wolverhampton. Ele encheu o campo todo. Ele estava em todo lado. O Sapinto estava só ao luxo de o poupar na Liga para jogar com ele na Exatamente. E agora vamos lá ver, não é? Porque eu continuo a dizer, não tenho nada contra o Ruben Amorim, pá, pessoalmente, ok? A única coisa que eu digo é não sei o que é que ele vale profissionalmente. Porque a verdade é que o Braga já jogava muito à bola com o Sapinto. É verdade. É assim, eu gostei de alguns pormenores. Não tinha consistência defensiva. E o Ruben Amorim colmatou isso com um sistema de 3 centrais. Agora, qual é que é o mérito daquilo que o Ruben Amorim estava a fazer no Braga, se era totalmente dele? Eu acho que ninguém sabe. Certo, eu acho que ninguém sabe. Só voltando um bocadinho aos últimos episódios que a gente falou nisso. Eu continuo a dizer isto. Primeiro, dou-lhe o benefício da dúvida dele começar uma pré-época e de fazer uma época, e só aí é que eu vou poder avaliar o trabalho dele no Sporting. Até lá, não consigo que ele pôr na época a meio. Certo? Obviamente. Portanto, até aí, dou-lhe o benefício da dúvida. Por outro lado, efetivamente eu gostei de alguns pormenores, apesar de lá está a pegar numa equipa que já estava feita, pá, whatever. Portanto, continuo a dar-lhe esse benefício da dúvida. Que acho que ele vale os 14 milhões dados, ou 15, daqui a bocado 16, com juros. Sim, com juros mais Covid. Exato, com os juros Covid. Que o torna o mais caro de todo sempre, no mundo inteiro. Epá, eu pergunto-me, por muito bom que o Ruben Amorim seja, se era para dar 15 milhões ou 14, pá, nós podíamos ir buscar qualquer treinador no mundo. Por isso, vamos dizer que não havia mais ninguém? Fica a questão. Agora, se efetivamente para o ano, começando para a época, o Ruben Amorim provar que é muito bom, ainda bem. Ainda assim, continuo a questionar aquele valor. Por outro lado, eu espero, apesar de a gente já sabe mais ou menos como é que é esta realidade do Varanda, não é? Que ele não tenha feito este negócio e desembolsado os 14 ou os 15 milhões só porque, olha, espera aí, vou buscar o treinador do gajo que está à minha frente, não é? Por muito bom que ele seja. Qual é a cláusula? É 14, está bem. Moral da história. Moralmente, ele fica-lhe com o terceiro lugar e com o dinheiro. Quer dizer, com o dinheiro ainda não ficou, não é? Com o dinheiro ainda não ficou, exato. Mas já. E o Salvador fica-lhe com o terceiro lugar na mesma. Percebes? Portanto, excelente ato de gestão. Do melhor. Nada contra o Ruben Amorim. Dou-lhe o benefício da dúvida. Espero que tenha muito sucesso no Sporting. Veremos para o ano como é que é, arrancando do princípio. Epá, mas a sério? Tanto dinheiro? Enfim. Eu continuo com a minha dúvida porque acho que as pessoas no seu trabalho têm uma tendência a evoluir, nem que seja por tentativa e erro. E o Sapinto, quando foi treinador do Sporting, era um treinador muito verde e ele esteve em vários sítios do mundo e de certeza que ele melhorou. E aquele Braga da Europa jogava a bola que se fartava. E este foi o fenómeno do Rui Vitória, do nosso rival. Ele teve muita sorte com o trabalho que apanhou de trás. Sim, que aquela equipa do Jorge Jesus já jogava de olhos vedados. Eles podiam pôr um calhau como treinador que aquilo resultava na mesma. Exatamente. Portanto, vamos lá ver. Até porque o futebol que o Sporting exibiu com o Ruben Amorim não foi fantástico. Certo, não foi, é verdade. Não é? Nos momentos importantes claudicou, a verdade é esta. A verdade é essa, mas por isso é que eu estou a dizer. Lá está, não começou a época de início, pegou na época a meio, apareceu a história da paragem do campeonato a meio também, não sei o quê. Portanto, mais uma vez, só depois da pré-época, de começar a ver uma equipa de princípio começada por ele, etc., é que se pode avaliar a 100% a qualidade dele enquanto treinador. Veremos. Eu não tenho grandes expectativas, especialmente porque as pessoas que estão à frente do clube e que lhe vão facultar os jogadores que ele precisa são as mesmas que foram buscar todos aqueles jogadores que falámos anteriormente
e que eram piores objetivamente do que aqueles que tínhamos no Sub-23 e que tínhamos no Sub-23. Yeah. Portanto, vamos lá ver se não vamos queimar um treinador que, se calhar, como tu dizes, até pode ser bom e que a qual temos de dar o benefício da dúvida, e não vamos queimar porque temos a direção errada também. Certo, porque tal como no passado, não é? Em 2013 e para trás, nós já éramos conhecidos como o cemitério dos treinadores. Exatamente. Quer dizer, e agora temos continuidade à coisa. E agora estamos a dar continuidade à coisa, não é? Porque o treinador até pode ser muito bom. Foi despedido por uma derrota com o Estoril em que ele joga com as segundas linhas, porque dava primazia ao campeonato. Certo. Apesar de eu não gostar do Peseiro. Eu detesto o Peseiro, mas eu queria uma razão melhor para o despedir. Despedi-lo porque ele estava a focar no campeonato, a sério. Eu gostava que ele não tivesse sido sequer contratado e que tivesse ficado com o Sinisa. Isso também eu, mas decidimos fazer uma idiotice, não é? Quer dizer, exatamente. Vem-me dizer, o Marco Silva foi despedido porque não usou o fato. E o Peseiro foi despedido porque não quis saber da taça da Liga. Epá, a sério. A sério. Yeah. Eu não consigo perceber qual é que é o balanço das opiniões das pessoas, sinceramente. Porque parece que agora vale tudo. A direção do Sporting agora pode fazer tudo. Antigamente não podia fazer nada. Até um post no Facebook era suficiente para. Sim, aliás, não é? Para se mandar fazer cartazes. Um post no Facebook era o suficiente para se mandar fazer cartazes. Agora, saudade dos tempos que as nossas únicas preocupações eram posts no Facebook. Era rentes no Facebook, Isso é que era. Puxa! Meu Deus, agora não. Agora podemos ficar a dever, podemos dizer mentiras na comunicação social, que ninguém se chateia, está tudo bem. Ninguém se chateia, ninguém faz as perguntas certas, ninguém é incómodo, está tudo bem. Depois, é assim, há aqui também uma pergunta no Record, esta também me deixa muito preocupado, porque, e tu sabes, eu prefiro sempre as modalidades ao futebol, apesar de gostar muito do futebol, mas o Sporting é um clube eclético. Tem que manter, é um clube eclético, desde a sua fundação, é a sua bandeira principal. E isto posso deixa só muito antes disso preocupado. referir mais uma coisa em relação ao futebol, porque há aqui uma coisa muito interessante. Aquela parte em que ele diz sobre os empréstimos, já expliquei que não tivemos capacidade financeira para atacar os nossos alvos, e não tínhamos os miúdos que hoje estão prontos para a equipa A. Pronto, esta já dissecámos pela piada que se faz sozinha, não é? Porque os miúdos já lá estavam, não sei o quê, pronto, whatever. E depois diz assim: correu bem? Não. Quanto aos treinadores, posso dizer que finalmente encontramos o treinador que encaixa no nosso projeto. Muito bem. Quem é que escolheu o Kaiser? Porque era o treinador que encaixava no projeto. Quem é que a seguir escolheu o Silas? Porque era o treinador que encaixava no projeto. Qual é o projeto já agora? Essa é que é a pergunta. Qual é o projeto em que o Silas, o Kaiser e o Ruben Amorim, com filosofias completamente diferentes, encaixam? Ou o projeto foi mudou 3 vezes no ano? Certo, mas então, já que estás a ler isso, espera, mas já que estás a ler isso, lê a pergunta e a resposta imediatamente a seguir. O quê? Do lugar na Liga dos Campeões? Não. Permita-me que recue um pouco ainda a propósito de Silas. Quando o antigo treinador disse numa entrevista que o Sporting nunca jogou como ele queria, a responsabilidade por isso é do Frederico Varandas e do Hugo Viana, ou será do próprio Silas? Ao qual Varandas responde, tal como hoje, quem escolhe o 11 e a maneira da equipa jogar é o treinador. Então o Silas é maluco. Não. É que tu não estás a perceber a mensagem subliminar. Primeiro, ele aqui diz claramente que o treinador não escolhe os jogadores, escolhe o 11. E diz ainda que a maneira da equipa jogar é o treinador que escolhe. Ou seja, eu assumo as culpas, mas, ponto 1, o treinador é que escolhe como é que eles jogam e quem é que joga. E o treinador também não escolhe os jogadores, não é? Pelos vistos, o treinador só escolhe quem é que joga. É uma frase curta do Varandas, mas que diz muito, não é? Certo. Mas enfim. Bom, o que eu ia dizer é o seguinte, está aqui esta pergunta escondida num quadradinho cinzento na última página da entrevista que diz assim:
O orçamento das modalidades será mais baixo do que em épocas anteriores, em cerca de 5 milhões de euros. Que futuro para as modalidades do Sporting, nomeadamente as de pavilhão? Terá de existir uma aposta cada vez maior na formação para que possam ser sustentáveis? Ao qual Varandas responde: Eu acho espetacular como é que o jornalista faz a pergunta e dá logo a resposta para começar. Dão logo a deixa. É curioso. Ao qual o Varandas responde: as modalidades fazem parte do ADN do Sporting e continuarão a ser competitivas. A imagem do futebol tem de ter uma base vinda da formação. Primeiro, que eu saiba, as modalidades praticamente todas, tirando o basquete que foi implementado agora mais recentemente e que eu não sei como é que está a funcionar, que eu saiba, todas elas sempre tiveram uma base de formação. Por exemplo, olhe-se o hóquei, olhe-se o futsal, etc. Portanto, não estou a perceber isto, não é? E sim, e o handball também. E sim, vamos sempre contratando jogadores para jogar e ganhar campeonatos europeus. Certo? E daí tínhamos um orçamento alto. Orçamento esse que até era justificado tendo em conta o número de sócios pagantes que tínhamos na altura e que pagavam praticamente aquilo tudo segundo os relatórios e contas do clube. Por isso é justificável. Que se baixe um bocado porque há menos sócios a pagar, não sei quanto é que é a cotização agora quanto é que está a cotização agora neste momento. Agora, baixar 3 milhões no último orçamento, 5 milhões agora. Sim. São menos 8 milhões. Quanto é que a gente estava a gastar na altura? O último relatório da anterior direção era que é 9 milhões? Mais qualquer coisa dos anúncios? Certo. Então, mas isto é para reduzir até quando? Ou quanto? É para zero? É para jogar só com formação? Não então contratas ninguém? Vamos lá ver. Vamos imaginar que, sei lá, não digo handball, andamos a brincar mas com isto. o hóquei em 10 divisão, não é? Porque eu já vi notícias sobre até o Girão sair. Mas isso eu já vi que é falso, mas sim. Mas depois isso o que aí foi o Caio. Mas sim, o Caio. Não percebo onde é que vão poupar estes 5 milhões. Não, e o incrível é como é que não há uma declaração, uma reação de uma pessoa que é o Miguel Albuquerque, que supostamente é o diretor para as modalidades e pronto, não parece que defenda muito. Certo. E pelo que vejo nas redes sociais, pelo menos nas oficiais do diretor das modalidades, reação a esta pergunta zero. Mas anunciar reforços todos os dias para as várias modalidades, pelos vistos, tem aparecido. Mas então, se estão a cortar este dinheiro todo, de onde é que está a sair o dinheiro para estas contratações? Ou são contratações como na SAD, em que Covid não se paga? Pois, na volta, a questão é que era aqui, voltamos à mesma história. Podem pensar que aquelas afirmações sobre a herança pesada são reais, mas real vai ser a próxima direção que estiver no Sporting Clube Portugal, e essa sim vai ter uma herança extraordinariamente pesada. Vai ter que reorganizar o clube na totalidade, vai ter que ter um plano para alguma coisa que é algo que neste momento acho que já toda a gente percebeu que não existe. Não existe no Sporting, sim. Não vale a pena estarmos aqui a adoçar a coisa. Por muito que sejamos sportinguistas, também temos que ser realistas e temos que defender o clube que gostamos com objetividade e o amor que o clube merece. Exatamente. Com estas pessoas não se vai lá nenhum. Ainda por cima, com a quantidade de receitas já pedidas de avanço e tudo mais, que... Sim, isso a estratégia financeira, pelos vistos desta direção, é contrair empréstimos, antecipar receita e não pagar aquilo que deviam pagar. Não, e para eles ainda bem que veio um Covid, que assim tem uma desculpa para não pagar. O Covid, para esta direção, é aquele ditado popular de desculpa de mal pagador. É, exato. São maus pagadores, nada mais que isso. Foi a desculpa perfeita. Já abordámos a questão do Sinisa, Mijanovic, a questão do Sporting de Braga é vergonhosa, especialmente por aquela questão não estar contemplada nos estatutos, porque se fosse outro clube a fazermos aquilo a nós, acho que íamos ficar furiosos. Um competidor direto chegar e sacar-nos o treinador na reta final da época. Eu não sei, há tantos exemplos que mostram exatamente que tipo de pessoas é que estão à frente da direção do Sporting que, eu sou de franco, não percebo que exemplos mais é que as pessoas precisam. Podes crer, não sei.
Bom, e foi isto. Acho que já tocámos nos temas todos que tínhamos marcado para este episódio. Pronto, para a semana a mais. Certo? Deixa-me só esclarecer uma coisa. Sim. Que eu acho que é importante, que é nós não temos nenhum prazer especial de fazer este podcast. Na verdade, quem nos obriga praticamente a fazê-lo é a atual direção do Sporting. Eles Sim, aliás, nós até tínhamos um conceito para este podcast que tinha muito mais a ver com as nossas conversas que a gente costuma ter, e até neste contexto de pandemia, até isto é engraçado porque é uma forma da gente se manter em contacto e falarmos todas as semanas. Exatamente. E um bocado, como eu disse logo no primeiro episódio, e nós costumamos falar um bocadinho de tudo, política, de desporto, do nosso Sporting, de tecnologia, porque é a nossa área. E ultimamente, por causa do estado do nosso clube, forçosamente as nossas conversas são à volta do clube. E por isso, infelizmente, eu gostava de não ter temas do nosso clube. Significaria que estava tudo a correr bem e que o clube estava bem, e que mesmo que não ganhássemos um campeonato ou outro, mas que lutávamos por todos os campeonatos, e que as modalidades estavam bem, e que financeiramente estava tudo bem, e que havia paz no clube, mas infelizmente isso não existe, e por isso obriga-nos a ter sempre estes temas. Sim, e é um bocadinho assustador, na minha opinião, nós depararmos com uma situação que era uma das grandes críticas que nós fazíamos a alguns de outros rivais. Nós assistirmos a comunicações concertadas por parte de pessoas que deveriam ser isentas na comunicação social, passagens de mensagens quase subliminares relativamente à direção atual que está no clube. Ou seja, uma das coisas que nos dava muito orgulho em ser sportinguistas, que era exatamente o afastamento desse tipo de táticas miseráveis. Exatamente. Já nem isso temos. Nós neste momento somos um clube de sistema, ok? Com uma diferença brutal, que é somos indefensivos. Somos de sistema e somos indefensivos. Exato. Somos o clube amigo, o clube afável, como éramos em 2013, em 2012. Sim, mas em 2013 tu ainda tinhas uma coisa que era os jornalistas ainda criticavam o que se estava a passar e... Sim, parecendo que não, ainda foi um bocadinho mais. Ainda dava uma base para as pessoas poderem questionar relativamente a como o clube estava a ser dirigido. Neste momento... E até te digo mais uma coisa, é aquela equipa que ficou em 7º lugar, na altura do Godinho Lopes, dava uma tareia à equipa de início da época que o Varandas contratou este ano. Sim, provavelmente. Era só para dizer isto. Sim, os nomes. Porque é aquela velha questão, não é? Que vem. Já ouvi aí uma história que. Mas não sei quem é internacional, o Rosier, internacional sub-21 da França. Parabéns. Sim, o Pongol também. E o Nabissar. E o Nabissar, exato. Isso lá está, é como o critério do Godinho Lopes, só contratava internacionais. Depois foi buscar gajos ao Peru e não sei onde. É importante os sportinguistas começarem a discutir os temas como eles realmente são. Deixarmos de passar uma mão pela cabeça a esta direção, porque eles já têm 2 anos no cargo. E acho que têm a obrigação de mostrar trabalho, não têm mostrado, e agora mais esta vergonha do iVoting, porque eu quero, as pessoas têm que perceber que isto é uma vergonha pela total inaptidão das afirmações que estas pessoas fazem sobre um processo que desconhecem absolutamente e que não vai trazer nada de positivo para o Sporting. Era aquilo que exatamente. Nós temos tanta coisa em que gastar dinheiro para melhorar o suporte digital do clube. Tanta coisa. E que traz mais sócios. E que traz mais adeptos. Mais receita. E vamos meter-nos numa coisa que é um buraco sem fundo, cujos resultados são péssimos, de certeza absoluta. Nada de bom. Porque mesmo que se comece a implementar uma coisa relativamente ao iVoting e que depois se veja que não dá e que não pode ser usada, foram recursos preciosos do clube que foram ao lixo.
E é dinheiro que o Sporting não pode andar a dispensar dessas coisas. Mais uma vez, ainda por cima, dinheiro do clube, não é da SAD. Não é da SAD, é do clube. Ainda por cima. Pá, não se pode. O quê? Vamos poupar 5 milhões nas modalidades? A não ser que me digam, exatamente, a não ser que me digam que os 5 milhões que te vão cortar nas modalidades é para pagar esta porcaria. Ainda não sabemos, lá está. Continuo a bater nesta tecla. Eu acho que as pessoas têm que estar muito atentas se não se está a deliberar sobre uma coisa que o clube já adquiriu. Porque isso ainda era mais grave. Mais uma vez, eu quero acreditar que não. Porque isso seria gravíssimo. Que fique sublinhado. Gravíssimo. Aparentemente, se isso acontecer, não temos uma estratégia desportiva, mas temos uma estratégia eleitoral. Portanto, mais uma vez, que é grave. Grave e que, tal como a gente já tinha falado aqui, é implementar um sistema desses. Para ser transparente tem que ser aberto e desenvolvido à vista de todos, e se já está a ser desenvolvido e se já está a ser pago, então, meus senhores, temos um problema muito grande. E pronto, por isso é que eu apelo aos sócios. Pronto. Nem é ouçam aquilo que a gente vos diz aqui, apesar de nós termos algum conhecimento, porque se calhar até fomos pioneiros na utilização de sistemas de iVoting por outras razões, mas informem-se, essencialmente informem-se, procurem informação que não esteja conectada nem conotada com nenhum dos lados, sejam a favor ou contra o iVoting. Procurem informação isenta, porque ela existe. Exatamente. Tentem perceber porque é que nós dizemos que isto é grave, porque é que nós dizemos que isto não é aconselhável, porque é que nos países onde isto se tentou não foi para a frente, porque as razões existem, as razões são reais e o perigo aparentemente está à espreita, porque desde que aquela famosa comissão se formou até chegar a conclusões, um tempo é que passou? Quase nenhum. Lá está. Quando é que foi formado o grupo? O grupo é composto por quem? Onde é que está este relatório final? É assim, nós sabemos onde é que... um dos nomes do grupo e é logo o pior nome para se saber, que é Rogério Alves. Certo, que é Rogério Alves. A não ser que, como o grupo tem lá aquela parte do verificar a legalidade da cena, não é? Que ele, como advogado, deve ter feito essa parte. Estás a ver? Que é aquela parte que à partida já toda a gente sabia que era legal. Mas atenção, que mesmo assim, para já, podemos considerar que o Rogério Alves é parte interessada, portanto não devia ter nada a ver com isso. Sim, isso é a primeira. Isso nem sequer. O Rogério Alves, por várias vezes, tem feito a interpretação que quer dos estatutos, agindo mais como juiz dos estatutos em vez do defensor dos estatutos. Em vez de cumprir as suas funções de PMAG. Exatamente. Portanto, logo aí, acho que há muitas razões para as pessoas olharem com desconfiança para isto. Agora, continuo a dizer, leiam, informem-se, percebam o porquê que este sistema não tem vingado, e se tiverem a mesma opinião que nós, não deixem que isto venha a existir no Sporting. Especialmente o tipo de prazos que estas pessoas andam a fazer. Porque uma coisa eu tenho a certeza, mas mesmo absoluta, que é ninguém consegue implementar isto nestes prazos. Exato. Foi aquilo que a gente disse no início. Isto é uma coisa que demora anos a implementar. Sim. Isto não é uma coisa que tu do dia para a noite agora tem iVoting. Não é assim. Isto não vai funcionar assim. Funcionar até funciona. Agora a forma como funciona pois, é o que é. Há que pensar mesmo nisto muito a sério. Sim, não é uma decisão para ser tomada de ânimo leve. O futuro do Sporting de maneira nenhuma tem nuvens muito negras à frente. E mesmo assim, se calhar a nuvem mais negra de todas é o iVoting. Certo. Okay? E nós estamos aqui a falar de compromissos financeiros que não foram honrados, péssimos negócios, uma série de coisas que não é nada boa. E mesmo assim, eu pessoalmente tenho a certeza absoluta que o pior deles é o iVoting. Só para perceberem a gravidade que eu dou a este tema. Ok? E nós já assistimos nós já assistimos a problemas de eleições no Sporting quando existem boletins de voto em papel.
ok? Ou seja, em que eventualmente há uma forma física de verificar as coisas. E nós tivemos problemas gravíssimos. Imaginem quando isto for tudo, se for possível fazer tudo sem provas. Exatamente. Por isso, pá. É isto que eu quero que as pessoas pensem e reflitam, porque isto é de facto algo muito, muito, muito complexo e grave. Exatamente. E pronto, e com isto acho que nos podemos despedir, dizer até para a semana e que tenhamos uma semana menos atribulada em termos de Sporting do que esta. Sim, espero bem que sim. Pronto, então até para a semana a todos. Até para a semana. Até à próxima.